China. 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 Por que o Ocidente parece tão determinado em querer parar a China? Será porque o crescimento vertiginoso da China desafia os pilares econômicos, tecnológicos e geopolíticos que sustentaram a hegemonia ocidental no pós-Guerra Fria? O grande erro de cálculo do Ocidente. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, sob a liderança de Bill Clinton, prevaleceu nos Estados Unidos uma estratégia de engajamento na China, conhecida como evolução pacífica. A lógica parecia simples. Se a China fosse integrada ao capitalismo global, ela mudaria radicalmente. O raciocínio por trás deste pensamento levava a crer que mais comércio geraria mais riqueza. E mais riqueza criaria uma classe média chinesa exigente, que levaria a pressões internas, demandando mais participação política. A difusão da internet, por outro lado, difundiria os valores liberais. Filmes de Hollywood, marcas globais e música pop incorporariam na mente da população os ideais do sonho americano. E aos poucos, a China caminharia para algo mais próximo de uma democracia liberal. Essa ideia foi defendida por acadêmicos, políticos e estrategistas da época. Em março de 2000, durante um discurso na Universidade Johns Hopkins, enquanto defendia o apoio dos Estados Unidos à entrada da China na Organização Mundial do Comércio, o então presidente Bill Clinton afirmou que integrar Pequim ao sistema global representava uma oportunidade histórica de transformação. Clinton argumentou que o avanço das mudanças econômicas forçaria a China, cedo ou tarde, a confrontar escolhas políticas mais abertas. Parecia um plano perfeito, mas havia um problema. O Ocidente tentou interpretar a China através das lentes da própria experiência histórica. Presumiu que modernização econômica do país levaria automaticamente à convergência política. Havia uma variável que muitos estrategistas americanos não compreenderam completamente: a profundidade histórica da civilização chinesa. A China é uma civilização de mais de 5.000 anos, marcada por mais de 2 milênios de relativa unidade política. Uma sociedade moldada por dinastias, estabilidade, centralização do poder e uma profunda memória histórica. Enquanto muitos acreditavam que a globalização dissolveria a identidade chinesa, aconteceu exatamente o contrário. O crescimento econômico fortaleceu o nacionalismo e a confiança institucional. Sob Xi Jinping, uma frase passou a aparecer repetidamente: o grande rejuvenescimento da nação chinesa. Esse conceito é central para entender a mentalidade chinesa. Porque, do ponto de vista de Pequim, a ascensão da China não é uma expansão, é uma restauração. Uma volta ao lugar histórico que o país ocupava antes do chamado século da humilhação, período marcado pelas guerras do ópio, invasões e ocupações estrangeiras. A China estava apenas voltando ao lugar que ocupou durante muito tempo. Até o início do século XIX, a China era a maior economia do planeta, concentrando cerca de 1/3 do PIB mundial. E isso muda completamente o jogo. A lógica econômica por trás da integração. A decisão de integrar a China à economia global não foi ingenuidade, mas atendia a interesses das oligarquias e multinacionais ocidentais. Empresas americanas e europeias reduziram drasticamente seus custos de produção ao mover fábricas para a China. Margens aumentaram significativamente. Lucros dispararam. Um iPhone, por exemplo, vendido por $600 no início da década de 2010, tinha custo total de fabricação em torno de $250 na China, com a Apple capturando uma margem operacional próxima de 50%. O problema? Poucos perceberam o tamanho da transformação que estava acontecendo. Em pouco tempo, a China deixou de ser apenas a fábrica barata do mundo. Começou a dominar cadeias industriais. Aprendeu, adaptou, melhorou e inovou. Investiu massivamente em ciência e engenharia. Hoje, a China lidera ou compete agressivamente em setores estratégicos como energia limpa, veículos elétricos, baterias, telecomunicações, inteligência artificial, robótica e manufatura avançada. Ou seja, a estratégia que deveria integrar a China a uma ordem liderada pelo Ocidente acabou ajudando a criar um rival sistêmico. O medo de perder a dominância global.
O fato é que nenhuma potência dominante renuncia à sua posição sem resistência. A história é cheia de exemplos. Quando uma potência emergente desafia uma potência estabelecida, o atrito quase sempre cresce. O cientista político Graham Allison chamou isso de armadilha de Tucídides, a tendência de rivalidades entre grandes potências aumentarem o risco de conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a potência dominante do planeta. Militarmente, financeiramente, culturalmente, tecnologicamente. O dólar virou a moeda central do comércio global. Instituições internacionais passaram a refletir fortemente interesses ocidentais. Os Estados Unidos construíram uma rede gigantesca de influência militar, com algo próximo de 800 instalações militares em 70 países. Hollywood exportou valores. O Vale do Silício dominou tecnologia. Empresas americanas lideraram cadeias globais. Mas agora surge uma potência capaz de desafiar essa arquitetura de poder. A China já é a segunda maior economia do planeta em PIB nominal. E em paridade de poder de compra, métrica usada para medir o tamanho real da economia, considerando o custo interno dos países, a China já ultrapassou os Estados Unidos desde 2014. Hoje, a China é o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Isso é gigantesco, porque comércio gera influência, infraestrutura gera dependência, tecnologia gera poder. A ascensão da China representa algo profundamente desconfortável para Washington. Um mundo onde os Estados Unidos não sejam mais a única superpotência dominante. A lógica estratégica americana parece ter mudado. Se antes a meta era influenciar, agora a estratégia é conter. Na visão de Washington, a contenção não é apenas disputa por hegemonia, mas também uma resposta a preocupações com segurança tecnológica, dependência industrial e expansão de influência chinesa. O choque entre modelos econômicos. Existe outro ponto ainda mais profundo: o choque entre sistemas. O Ocidente moderno foi fortemente moldado pela ideia do liberalismo econômico. Mercados livres, Estado menor, pouca intervenção, competição descentralizada. Já a China opera de forma diferente. O mercado existe, empresas privadas existem, lucro existe, competição existe, mas o Estado continua no volante. Pequim define setores estratégicos, coordena investimentos, protege indústrias, planeja décadas à frente. É um modelo que muitos chamam de capitalismo de Estado. Operando sob este modelo, a China se tornou líder global em energia solar, baterias, veículos elétricos, infraestrutura ferroviária, refino de minerais críticos, tecnologias industriais. Programas como Made in China 2025 deixaram explícito o objetivo: subir na cadeia tecnológica global. Deixar de ser apenas montadora barata, virar potência de alta tecnologia. A resposta americana veio rapidamente. A estratégia de contenção rapidamente se materializou em sanções tecnológicas e comerciais, além de tentativas de desacoplamento econômico, buscando reduzir riscos da dependência chinesa. Mas existe um paradoxo. Quanto mais pressão externa, mais a China investe em autonomia tecnológica, como se a contenção acelerasse exatamente aquilo que pretende impedir. A disputa ideológica. Durante décadas, o Ocidente acreditou que a democracia liberal seria o único caminho para a prosperidade. Mas a China criou um problema enorme para essa narrativa, porque conseguiu gerar crescimento econômico extraordinário com um modelo político alternativo. Muita gente tenta interpretar a China como uma versão moderna da União Soviética. Não é. A China não é marxismo puro, nem socialismo clássico. Para entender a China, é preciso entender a sua história. Durante séculos, o país viveu sob uma lógica de autoridade central forte. A legitimidade do governante vem da capacidade de entregar estabilidade, ordem e prosperidade. Um conceito conhecido como mandato do céu. Enquanto o Estado funciona, ele é legitimado. Isso não significa a ausência de problemas. Mas o fato inegável é que a China retirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza em cerca de 40 anos. É, provavelmente, a maior transformação socioeconômica da história moderna. A iniciativa privada também cresceu enormemente. O país conta com cerca de 55 milhões de empresas privadas, que representam mais de 92% do total de empresas registradas. Esse setor
responde por mais de 50% da arrecadação tributária, cerca de 60% do PIB, aproximadamente 70% da inovação tecnológica e perto de 80% dos empregos urbanos. Em outras palavras, a China não funciona como uma economia marxista tradicional. O mercado existe, mas opera dentro de um modelo de coordenação estratégica do Estado, que direciona setores-chave e define prioridades de longo prazo. E talvez seja justamente isso que gere tanto desconforto no Ocidente, porque desafia uma ideia profundamente enraizada, a noção de que só existe um caminho para o desenvolvimento: o fim da era unipolar. O que estamos vendo é algo muito maior, uma transição histórica de poder. A era unipolar do pós-Guerra Fria parece estar terminando. Estamos entrando em um mundo multipolar. China, Estados Unidos, Índia, potências regionais, novos blocos econômicos, mais competição, mais disputas por influência, mas também mais complexidade. A verdadeira pergunta talvez não seja se a China pode ser parada, porque talvez isso já não seja mais possível. Estamos falando de um país com cerca de 1,4 bilhão de pessoas, uma das maiores bases industriais da história. A China forma hoje mais de 1 milhão de engenheiros por ano, aproximadamente 5 vezes o número dos Estados Unidos, e 1/4 de todos os engenheiros graduados no mundo, consolidando o país como um dos maiores polos de formação técnica e científica do planeta. Uma sociedade altamente orientada para educação, tecnologia e planejamento de longo prazo. A pergunta real é: como o mundo vai aprender a conviver com uma China mais forte? A China já não pode mais ser ignorada. E talvez a grande disputa do século XXI não esteja em definir quem será dominante, mas em descobrir como administrar uma competição entre gigantes sem comprometer a estabilidade global. Porque a história mostra algo importante: transições de poder são perigosas, mas não inevitavelmente destrutivas. O futuro ainda está sendo escrito.